Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre algumas palavras que trazem muita dúvida para os alunos sobre como usar essas palavras em português, que são mal, mal e ruim. Quando usar essas palavras? Vamos ver na nossa aula de hoje, tá? Então acompanhem comigo aqui no slide, vejam aqui algumas questões e alguns exemplos, tá? Quando usar mal e mal? Vamos começar com essas duas palavras. Observem que a minha pronúncia para essas palavras é a mesma, mas essas palavras são escritas de forma diferente. A primeira é o mal com L e a segunda mal com U. Mas a pronúncia é a mesma. Falamos mal e mal, a mesma pronúncia, né? A pronúncia do português brasileiro. Algumas pessoas, às vezes, fazem uma pronúncia como mal e mal com a segunda opção, tá? Mas, de um modo geral, o que temos observado é que os brasileiros fazem a mesma pronúncia para essas duas palavras, tá? Então, atenção para a pronúncia dessas palavras. É a mesma pronúncia, porém a escrita é diferente. E o uso dessas palavras na frase, a função delas na frase, na sentença, é diferente, tá? Mas nós vamos ver como é que é isso, tá? Então, mesma pronúncia, escrita e uso diferente, tá? Muito bem, então nós vamos seguindo aqui. Qual é a diferença? Observem comigo, vejam aqui a número 1. Qual é a diferença? Ele dirige mal. Vamos pensar aqui num exemplo, tá? Ele dirige mal. Então vejam que eu tenho um homem mau, aqui eu escrevi com U, e ele dirige mal, e aqui nós escrevemos com L. Então aqui está a diferença, vejam só. Dirigir mal, então esse mal com L acompanha o quê? Acompanha o verbo dirigir, ele completa a ideia do verbo dirigir. Mas o homem mau, esse mal com U, vai completar, ou ele está sendo usado com um nome ou um substantivo, tá? Então observe que existe essa relação com a palavra que vem antes, tá? Muito bem. Seguindo então, observem que mal com L é o oposto de bem. E mal com U é o oposto de bom, tá? Então, mal, bem, mal, bom, certo? É interessante fazer essa relação com essas palavras que fica mais fácil, então, tentar identificar quando usa um, quando usa o outro. Lembrando que na pronúncia, quando nós falamos, tudo bem, não é um problema, porque mal, mal é a mesma pronúncia. Mas na escrita, então, vai ter essa diferença, tá? Por isso que é importante prestar atenção, tá? Então vejam os exemplos. Número 1, só retomando, pessoal, vejam. Ele dirige mal e ele dirige bem. Então nós temos aqui o oposto, tá? Mal e bem. Tudo bem? Observem que essas palavras, elas estão completando o sentido do verbo. Então elas são advérbios. Advérbio significa uma palavra que usamos junto com o verbo, que completa o sentido do verbo, tá? Ó, tá vendo ali o verbo? Ó, há uma relação com o verbo, então é um advérbio, tanto mal quanto bem são advérbios, tá? Muito bem, vamos ver agora então. Mal com L, o oposto é bem, então existe essa relação, vamos fixar aqui essa ideia, tá? Usado com o verbo. Muito bem, seguindo agora com o exemplo 2, então com essa outra ideia, né, que está relacionado então com o mal com U, e observem aqui, ele é um homem bom. Então eu tenho mal com U e bom. Aqui temos a ideia do oposto. Observem que mal aqui está relacionada, completando a ideia da palavra, né, do nome ou do substantivo homem, certo? E nesse caso nós vamos ter um adjetivo, que ele qualifica, ele dá uma característica a um nome, a um substantivo. Lembrem que o mal com L e o bem nós usamos com o verbo, e aqui, então, nós vamos usar com um substantivo. Essa é a diferença, tá? Então, ele é um homem mau, certo? Ela é uma pessoa, como é que fica? Se eu digo ele é um homem mau,
Como é que fica quando eu tenho que usar uma palavra, então, feminina, que é uma pessoa, né? A pessoa, né? Nós usamos dessa forma. Como é que fica aqui? Ela é uma pessoa mal também? Não, não vai ser esse o uso, tá, gente? Vai ser um pouco diferente. Olha, ela é uma pessoa má. Então, mal eu uso para palavras masculinas e má eu uso com palavras femininas, tá? Veja, ela é uma má pessoa ou ela é uma pessoa má. Aqui nós queremos chamar a atenção de vocês para a posição do adjetivo, que ele pode vir antes e ele pode ser usado depois. Ah, professora, mas qual é a diferença entre falar ou escrever? Ela é uma pessoa má ou ela é uma má pessoa, antes ou depois da palavra, né? Bem, as duas situações estão corretas, as duas situações são possíveis, tá? Na língua portuguesa. Quando nós colocamos o má para frente, falamos antes, nós damos uma certa ênfase, um certo destaque para essa palavra. A gente chama a atenção, ela é uma má pessoa. Então, existe aqui um desejo, uma intenção comunicativa de dar ênfase, de chamar a atenção. Enquanto que na primeira situação, ela é uma pessoa má, eu tenho a informação sobre ela, que é uma informação negativa, né? Sobre aquela pessoa, uma pessoa má. Fica um pouco mais o sentido, digamos, o sentido literal, o sentido comum, né? De falar sobre a pessoa. Então aqui posso usar das duas maneiras. As duas estão certas, as duas são possíveis, tá bom? Legal. Continuando então, vejam. Ela é uma pessoa boa, isso também é possível. Agora vamos usar então o oposto, né? Falamos que era má, então negativa, e agora positiva. Ela é uma pessoa má e ela é uma boa pessoa. As duas formas estão corretas. Qual é a diferença? Aqui eu dou uma ênfase a mais. Ela é uma boa pessoa. Inclusive, fazemos uma ênfase também na pronúncia. Em geral, damos um destaque, ou prolongamos um pouquinho aqui a pronúncia nessa palavra boa, né? Ela é uma boa pessoa, tá? Então, aqui tem um destaque a mais aqui naquela fala para chamar mesmo a atenção, tá? Observem que é necessário combinar. Quando nós temos o adjetivo, nós temos que combinar com o nome, combinar com essa palavra. Então, elas são pessoas boas, porque agora eu tenho plural, tá? Elas são boas pessoas. Então, eu posso inverter, mas observem que é necessário combinar, tá? Se está no singular, se está no plural, o nome ou o substantivo, vocês precisam usar aqui a palavra correspondente, tá bem? Muito bem, então resumindo, tá? Resumindo, vamos ver aqui. Mal com L é o oposto de bem. Agora, o mal com U, então nós vamos ter aqui essas 4 possibilidades, porque ele precisa combinar com o substantivo, então vai ficar mal, má, maus, mas. Singular, plural, tá? Feminino e masculino. Lembram? Homem mau, mulher má, por exemplo, tá? Que mais? Agora vamos ver o oposto. Então, bom, boa, bons, boas. Observem também que quando nós estamos tratando do adjetivo, é necessário fazer essas combinações, tá? Combinar aí feminino, masculino, singular e plural. Mas quando nós estamos falando do advérbio, que é usado junto com o verbo, né? Então nós temos aqui só mal e bem, ele é invariável, não é necessário combinar, porque ele vai ser usado junto com o verbo, então ele não precisa, né? Não precisa combinar, vai haver necessidade de ter essas formas todas aqui, porque eu vou usar junto com o nome ou com o substantivo, então aí é necessário fazer as combinações, tudo bem? Olha, isso é bem importante na hora da escrita, tá? É importante vocês memorizarem, né? Ou gravarem essas formas aqui, isso ajuda então a lembrar, né, do formato, tá bem? Seguindo mais um pouquinho, pessoal, vejam. Qual é a diferença? Elas são pessoas boas, essa comida está boa.
Bom, vejam que nós estamos usando boa, é um sentido positivo, né? Então, pessoas boas, comida boa. Eu coloquei aqui o verbo estar, né? É um estado, né? Essa comida está boa. Mas vejam que boa está ligada a um nome, a um substantivo. Mas aqui eu tenho a ideia positiva. Como é que eu falo de maneira negativa? Né? Como é que eu uso essa expressão de forma negativa? Bom, ainda mais um exemplo, número 3, que comida boa, é uma expressão que em geral nós falamos, né? Estamos comendo e daí, que comida boa, tá? Mas se eu quero falar isso de uma maneira negativa, como é que eu falo? Vamos ver, pessoal. Então aqui eu tenho positivo, tá? Observe que é sempre ligado a um substantivo. E agora, vamos ver. Elas são pessoas más ou elas são pessoas ruins? Nós vamos ter duas formas para falar a forma aqui negativa quando nós estamos então usando os adjetivos. Tem duas maneiras. Eu posso dizer, elas são pessoas más ou elas são pessoas ruins, mas eu estou falando da característica de personalidade dessas pessoas, tá bem? Agora vejam aqui, essa comida está ruim, tá? Ou, que comida ruim, se eu estou comendo e não gostei, que comida ruim, tá? Observem que aqui quando eu tenho pessoas, quando eu tenho seres, né, pessoas ou seres, eu posso usar tanto más quanto ruins. Ruim no singular ou ruins no plural. Mas quando eu tenho coisas, né? Como eu tenho comida, por exemplo, ou coisas, aí eu tenho que usar a palavra ruim para falar da maneira negativa, certo? Olha, isso traz bastante confusão. Então, a forma negativa é o ruim e não o má. Uma comida má não existe. Má pode ser uma pessoa, uma mulher má. Mas a comida é ruim. Esse suco, o suco está ruim. O café está ruim, por exemplo, né? Então vamos usar aqui o ruim ao invés de má. Tudo bem? Então, para coisas, né, observem bem, é necessário observar com o que combina, tá? Então vejam, o mal e bem nós usamos com o verbo, advérbio. Depois nós vamos ter mal, má, maus, mas, bom, boa, bons, boas, certo? Vamos ter tudo isso que combina com nomes e substantivos. Mas vamos ter também o negativo, que é o ruim, tá? Que é o ruim. Mas atenção com essa palavrinha ruim, tá? Atenção com essa palavrinha. Vejam, essa comida está ruim, significa que ela está estragada ou que ela está velha, não está bem preparada ou ela não está boa, não está saborosa para comer, enfim, tem muitas possibilidades, tá? Ok? Mas vejam que ruim eu posso usar no singular e posso usar no plural. Ruim e ruins. Para seres e coisas, né? Pessoas e animais, eu posso usar. E mal e má e maus e más é que eu vou usar somente com seres, tá? Aqui eu vou usar somente para seres, pessoas e animais, mas o ruim eu posso usar para seres e coisas, tá? Então, comida ruim, certo? Mas eu não vou dizer comida má, isso não existe, tá? Eu sei que isso é um tópico um pouquinho complexo da língua, de fato, tá? Qual é a diferença entre... Bem, para completar a nossa aula, tá? Para concluir, eu gostaria de só pontuar uma dúvida que geralmente os alunos perguntam, que é, professora, existe diferença em tudo bem e tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Não, não existe diferença, tanto faz, você pode usar essas ou uma ou outra forma, tranquilo, isso não existe aqui um problema, né? As pessoas falam, oi, tudo bem? E aí respondem, tudo bem, ou respondem, tudo bom, eu posso até responder diferente, não é um problema. Então, só para concluir aqui, tá?
Mas a nossa aula, então, tratamos aqui do ruim, ruins, bom, mal, má, bom, boa, tá? E a diferença entre mal com L e mal com U. Bom, finalizamos aqui a nossa aula, tá? Finalizamos então, ficamos por aqui. É um tópico importante na língua, sobretudo na escrita, porque há diferenças, tá? Mas ficamos por aqui então, até mais, até a próxima aula.